Olá, sou a professora Terezinha Soardi, sou formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. Estou aqui hoje gravando esse vídeo para a minha inscrição do PSS, do edital 30/2022. O tema escolhido para a aula de hoje é a Revolução Francesa. Ela está contida no anexo 12 do edital 30/2022. O plano de aula, objetos do conhecimento, a Revolução Francesa e seus desdobramentos, identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Os conteúdos específicos, as causas da Revolução Francesa, as consequências trazidas por essa revolução e o papel dos jacobinos na Revolução Francesa e os objetivos de aprendizagem. Conhecer o processo revolucionário francês, o legado da Revolução Francesa, compreender o papel das classes trabalhadoras no processo revolucionário. Para que possamos iniciar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre a Revolução Francesa, que teve início em 1789 a 1799, e esse período ficou conhecido como uma mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E o conceito de revolução é uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural e tecnológica. É o modo em que a sociedade se organiza. Podemos também aqui falar um pouquinho sobre o Iluminismo, que foi um movimento filosófico cultural que surgiu lá no século XVII para o século XVIII na Europa e defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. E seu lema era liberdade, igualdade e fraternidade. A França antes da Revolução. A França vivia a sua economia agrária. A agricultura ela não atendia todas as necessidades dessa população, que gerava em torno de 92% dessa população trabalhadora. Então havia falta de alimentos, preços altos, os fenômenos climáticos também, que colaboraram bastante para essa crise, as secas, as inundações. Tivemos também muita fome, miséria, as manufaturas, as pequenas manufaturas, que também sofreram com a chegada dos produtos industrializados lá da Inglaterra. O terceiro estado, que pagava todos os impostos para sustentar a nobreza, que a nobreza não pagava imposto. Também tivemos aqui a revolta desse povo, dessa população. Então eles se inspiraram no movimento das ideias iluministas e chegavam aos mais pobres por meio de panfletos, de reuniões que eles faziam. Esses sans-culottes, que era o povo francês, a maioria do povo francês que trabalhava, eles eram identificados dessa maneira por usarem calças compridas, por não usarem as roupas que o pessoal da alta burguesia usava, o clero e a nobreza. A crise lá no Antigo Regime. O Antigo Regime, ele é como foi denominado a era da monarquia absolutista lá na França. O poder estava centralizado na mão do rei, o rei controlava a política, a economia, instituía leis, exercia a justiça, ele controlava o poder militar, ele nomeava ministro e também ele criava impostos. Lutando por esses ideais de liberdade e de igualdade, Os revolucionários franceses aboliram o sistema feudal e proclamaram a república. E esse processo durou então vários anos e inspirou movimentos sociais em várias partes do mundo, principalmente também aqui para nós no Brasil. E a crise econômica que a França vivia foi devido também à participação em guerra, como da Inglaterra e os Estados Unidos, que na época lutavam pela sua independência. E com essa ajuda dos Estados Unidos, a França se endivida bastante e causa aí a revolta do povo trabalhador desse Estado francês. E o povo também satisfeito com esse governo do Luís XVI, eles, com os membros do terceiro Estado, se mobilizam e exigem mudança na organização política e social desse Estado. Podemos também citar aqui e falar sobre a sociedade estamental, que eles não tinham mobilidade social.
porque o rei só podia suceder quem era filho, parente, né, próximo, como primos, tios, esposa e etc. Então, a burguesia não tinha, jamais conseguiria chegar a ocupar, né, o posto de rei. E ele era composto por 3 categorias aqui. O primeiro estado, ligado ao absolutismo, membros da Igreja Católica, os bispos, abades, os cônegos e as famílias nobres. O segundo estado era a nobreza, a alta burguesia, membros da família real, subdividia-se em nobreza, cortesã, que ficava no palácio, a provincial, que era lá das províncias, dos feudos, e a togada, que era os ricos que compravam seus títulos para que tivessem participação também daquela sociedade mais rica. E o terceiro estado, ele era composto de 3 categorias: a alta burguesia, a baixa burguesia e também a pequena burguesia, que eram chamada aqui de sans-culottes, né, que são os trabalhadores urbanos, camponeses, artesãos e etc. Também aconteceu um marco bem importante na Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha. O rei mandou dissolver a Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro estado, liderado por essa burguesia, resistiram até eles alcançarem seus objetivos. Então, o rei Luís XVI enviou as tropas para enfrentar essa revolta, né? Mas os revolucionários já tomavam as ruas de Paris, exigindo a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Isso foi lá no dia 14 de julho de 1789. E essa tomada da Bastilha foi o marco simbólico da Revolução Francesa. Essa população de Paris, ela motivou a Assembleia a suprimir esses privilégios feudais. A revolta popular iniciada em Paris se espalhou por toda a França e o rei foi obrigado a aceitar as medidas da Assembleia Nacional Constituinte. A Revolução Francesa teve 3 categorias bem importantes aqui, que foram os girondinos, os jacobinos e a planície. Os girondinos, a alta burguesia, temia que a camada popular assumisse o poder da Revolução. Os jacobinos, a pequena burguesia, e o operariado lá de Paris defendia as posições mais radicais e eram apoiadas pelos sans-culottes. E a planície representava principalmente a burguesia financeira e estava do lado que mais lhe favorecia. Aqui nós temos a reunião dos Estados Gerais. As lideranças populares aumentavam seu prestígio junto com as massas, entre elas destacavam-se Danton, Marat e Robespierre. Temos também aqui a fase do processo revolucionário. A Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 a 1792. O importante é falarmos sobre o voto censitário. Era o voto por pessoa, né? Constituído aqui dentro da Constituição Nacional. Tivemos também a Constituição de 1791, que foi a forma de governo, né, que passou a ser a monarquia constitucional do voto censitário. A monarquia constitucional de 1791 e 1792, que aprovou a Constituição do clero, o confisco da nacionalização dos bens da igreja, a publicação dos direitos do homem e do cidadão. A Convenção foi o fim da monarquia, né, o estabelecimento da república, e os girondinos, que procuraram conter o avanço das massas populares. E também tivemos os jacobinos, que obtiveram apoio dos sans-culottes e chegaram ao poder em 1793. Aqui nós temos o período napoleônico de 1799 a 1815. Napoleão Bonaparte assume o poder, o golpe de 18 Brumário, ameaça os interesses da burguesia, os monarquistas populares, e acontece o golpe de Estado. Primeiramente ele se torna cônsul e depois ele se torna imperador da França. Aqui nós temos atividades para os alunos, uma atividade de pesquisa, a partir do entendimento dos conteúdos que nós trabalhamos em aula, identificar e relacionar o processo da Revolução Francesa e os desdobramentos da Europa e no mundo. Fazer uma linha do tempo. A Revolução Francesa, as causas, consequências, mudanças que trouxeram essa revolução. E destacar também o papel dos jacobinos na Revolução e a era napoleônica. Esclarecer o papel das classes trabalhadoras no processo revolucionário, as implicações dos ideais iluministas atuais, né, no seu avanço na política e na área da educação e a participação da sociedade.